Será que você pode se casar com qualquer pessoa? Bom, se eu fosse você, assistir esse vídeo. Olá, meu nome é Carolina Giacomino, professora aqui do Direito na Escola, e hoje eu vou conversar com você sobre os impedimentos matrimoniais. E aí, será que você pode se casar com qualquer pessoa? Bom, antes eu quero te dizer o seguinte: a idade núbil, a idade para o casamento, é a partir dos 16 anos com a autorização dos pais. Então, se você tem 16 anos, você pode se casar, desde que os seus pais autorizem. Mas aí eu te pergunto, será que você pode se casar com qualquer pessoa? E aí a lei nos diz que não. Por quê? Porque o Código Civil nos diz que algumas pessoas estão impedidas de se casar. Isso não significa que elas não tenham capacidade, mas significa que o noivo ou que a noiva tem ali alguma característica que a lei fala que é proibido. Então, vamos ver isso? Primeiro, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Quem são os ascendentes ou os descendentes? Se você assistiu a minha aula de parentesco, você vai se recordar. Os ascendentes e os descendentes são os nossos parentes na linha reta. Então, quem são os ascendentes? Os pais, os avós, os bisavós, os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Então, estes, independentemente se o parentesco é natural, é biológico ou consanguíneo, ou se é civil, se decorre da lei, se foi uma adoção, não podem se casar. Então, eu não posso me casar com meu pai, com meu avô, com meu filho, com meu neto. Não, em hipótese alguma. Segundo, os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? São aqueles parentes lá por afinidade que eu tenho, por exemplo, com os parentes do meu marido, do meu cônjuge. Então, eu não posso, estou proibida de me casar com meu sogro, com meu enteado. Então, essas pessoas não podem se casar. Terceira hipótese, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu resolvo adotar aí um adolescente. Então, eu sou adotante e ele é o adotado. Então, esse adotado não pode, em hipótese alguma, casar com quem eu já fui casada, mesmo com quem eu tenha me separado. Por quê? Porque é como se fosse padrasto com enteado, não pode. E eu também não posso casar com quem já foi cônjuge do adotado, justamente porque eu não posso me casar, por exemplo, com quem já foi o meu genro, tá? E vamos, quarta hipótese, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Bom, quem são os irmãos aí bilaterais? São aqueles que têm em comum o mesmo pai e a mesma mãe, também chamado de germandos. Já os irmãos unilaterais são aqueles que só têm ou a mãe em comum e pais diferentes, ou pais em comum e a mãe diferente, tá? Esses são chamados irmãos unilaterais, que são os nossos parentes colaterais de segundo grau. Então, não posso me casar com meu irmão e também não pode casar tio com sobrinho, porque são parentes colaterais de terceiro grau. Mas atenção aqui para o tio e para o sobrinho, porque tem um decreto-lei número 3.200 que ele diz o seguinte: essa proibição ela não é tão absoluta assim. Por quê? Se os noivos, se os tio e a sobrinha, por exemplo, fizerem um exame pré-nupcial, um exame médico que ateste ali que não há nenhum inconveniente para a saúde dos noivos e nem mesmo para a prole, ou seja, nem mesmo para os filhos que vão vir desse casamento, eles poderão se casar. Mas o impedimento que a lei nos diz é o adotado com o filho do adotante. Justamente, a lei, na verdade, repete novamente, né? Aqui, o adotado não pode casar com o filho do adotante porque eles serão irmãos. Então, se eu já tenho um filho biológico e adoto uma pessoa, adoto uma criança, ele vai ser adotado. Então, o adotado não pode casar com o meu filho. Por quê? Porque eles são irmãos. Tudo bem? E as pessoas casadas, isso. Quem é casado não pode se casar. É uma proibição.
tá? A não ser que seja dissolvido lá o vínculo matrimonial, a não ser que o marido tenha morrido, e aí no caso a mulher viúva e pode se casar, ou então que tenha sido feito o divórcio, tá? Mas pessoas casadas, ainda casadas, não podem se casar. E por fim, o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Imagine a seguinte hipótese: Maria, casada com José, e tem João como seu amante. João, para se casar com Maria, não pode matar José. Se ele fizer isso, Maria não pode se casar com João. Por quê? Porque a lei não pode beneficiar o crime, gente. Não pode beneficiar esse criminoso. E outra, o nosso Código Civil, ele prega pela monogamia. Então, casamento aí somente com uma pessoa. E o que acontece então se casar? O que acontece se dois irmãos casarem? Esse casamento ele é nulo. E quem é que pode declarar então esse impedimento? Qualquer pessoa capaz. E agora, olha o seguinte, o juiz e o oficial de registro, eles são obrigados a declarar esse impedimento. Então, se aparecer lá no cartório dois irmãos querendo casar, o oficial ele é obrigado a falar: opa, pode não, vocês são irmãos e a lei impede o casamento de vocês. Tá bom? Me contem aí nos comentários aí se vocês sabiam dessas proibições, sabiam desses impedimentos. Se você gostou da aula, curta, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva em nosso canal para ter acesso a mais conteúdos. Obrigada e até a próxima!